Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no novo ano litúrgico, né? Lembrando que nós encerramos o ano litúrgico domingo passado com a festa Cristo Rei do Universo, e hoje nós estamos dando início ao tempo do Advento. E esse ano, durante todo o ano, né, termina também o ano litúrgico começa em 2021 e termina no final de 2022, nós vamos refletir o apóstolo Lucas. Ora, a igreja, na sua sabedoria, nos dá esse privilégio de estudar e, ao mesmo tempo, refletir sobre o evangelista Lucas. Lembrando que o evangelista Lucas, ele é o mesmo autor do livro dos Apóstolos. O que nós podemos aprender com o evangelista Lucas? Então, sempre, quando nós ouvimos, quando nós refletimos a palavra de Deus, nós devemos fazer este questionamento: o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Como está na carta de São Paulo, ele fala assim: aprendeste, enfim, meus irmãos, minhas irmãs, procurai crescer, fazei progressos ainda maiores, conheceis de fato a instrução. Eu acho muito interessante ele falando que nós estamos aqui nesse mundo para aprender. Nenhum ser humano é um ser acabado, pelo contrário, nós somos um ser inacabado. Por isso que eu gosto sempre de remeter lá no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus nos deu a missão de recriar, transformar esse planeta num lugar onde toda pessoa humana seja tratado com respeito e dignidade. Então, deixar bem claro que nós somos continuadores do projeto de Deus. Somos nós que recebemos de Deus essa missão de fazermos desse planeta, cada um na sua profissão. Um exemplo, nós temos pessoas aqui na área da educação, vários profissionais, cada pessoa dentro da sua profissão, ele deve fazer algo para não transformar o mundo em primeiro lugar, nós devemos transformar a nós mesmos. E celebrar esse tempo do Advento, esse tempo propício, onde todos nós somos convidados, convocados a lutar a favor da justiça. Deus sempre lutou a favor da justiça, Deus esteve sempre do lado das pessoas que viviam à margem da sociedade. Por isso que o tempo do Advento, esse tempo que todos nós devemos voltar para o nosso coração, transformar a nossa vida em algo melhor. A gente tem que deixar bem claro que a grande beleza da vida, a gente ter essa dinâmica. Não, hoje eu vou me tornar uma pessoa melhor. E a palavra de Deus que tem que ser essa luz que vai permear a nossa vida. Não uma palavra que escraviza, uma palavra discrimina, pelo contrário. A palavra de Deus, ela é essa força transformadora, essa força viva e eficaz. Por isso que uma palavra muito importante nesse tempo da Quaresma e também no tempo do Advento, eu gosto muito de comparar. Se a gente for olhar o período da Quaresma e o período do Advento, tem muitas coisas em comum. Primeiro, a cor. Nós, no tempo da Quaresma, nós usamos roxo, e no tempo do Advento, nós usamos roxo. Uma das palavras que no tempo da Quaresma e no tempo do Advento é a questão de rever a nossa vida, é um tempo de parada. Todos nós, para podermos crescer enquanto pessoa, nós devemos
dar uma parada. E nesse tempo do advento, uma palavra muito importante é a palavra vigilância. Nós estamos vivendo num mundo que, como que nós estamos precisando cultivar a sabedoria. Eu falo uma pessoa impossível, uma pessoa querer ser sábia, se ela não é vigilante. Não vigilante, às vezes nós temos um preconceito muito grande com a palavra vigilante, né? Vem de vigiar, né? Tem um grande antropólogo, um grande estudioso, que é o Foucault. Ele escreveu um livro, Vigiar e Punir. Não nesse sentido de vigiar, ficar querendo controlar as pessoas, porque na nossa sociedade, muitas vezes a palavra vigiar, né, a gente, somente onde que tem ditadura, aonde nós negamos a democracia, a palavra vigiar é para poldar a pessoa, castrar a pessoa, não dar liberdade à pessoa de pensar e agir. Mas aqui na leitura de hoje, a palavra vigiar significa prudência. No mundo que nós estamos vivendo, nós não podemos ser imprudentes, não. Toda ação, eu fico vendo, eu gosto sempre de lembrar para os pais, nós temos educadores aqui, então nós devemos lembrar, toda é ciência, toda ação tem reação. Eu tenho que ensinar meu filho o que é a lei do retorno, o que eu faço. Olha que interessante a lei do retorno. O que eu faço não vai para o outro, não. Quando eu faço algo, a primeira pessoa que recebe essa ação sou eu mesmo. E Jesus, ele foi coisa do dia a dia. Quem é que nunca pecou? Eu acho muito interessante. Eu gosto sempre de, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, me colocar no meu lugar. Jesus fala: quem é que nunca pecou para a gula, gente? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, né? Quem é que nunca, você vai gente, a gula é tão perversa. Você vai numa festa, vê aquela comida. Eu não sou baiano, mas eu sou apaixonado por... Eu vou até numa casa hoje, eu vou dar um de rico hoje, né? Eu vou numa casa hoje, vou comer bobó de camarão, fazer inveja de vocês. Então eu estou controlando minha boca. Se eu não ter cuidado, eu vou comer muito. Será que eu preciso de comer? Então a pecada da gula. Outra coisa, outro pecado que nós corremos, né? Olha como é interessante. Jesus fala assim: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Olha como é que Jesus, ele pegava coisas do dia a dia. Então, gula, todos nós corremos um grande risco, porque nós estamos caminhando para uma sociedade obesa. Eu tenho amigos meus, são nutricionistas. Eu aprendi com uma amiga minha, ela chama Renata, lá de Betim. Ela me ensinou uma coisa. Ela falava assim: Antônio, você quer ter saúde? Se você terminou de almoçar, você sente o seu corpo está pesado, faz mal. Ela falou: o certo é você terminar de almoçar, se sentir um pouquinho de fome. Então eu não preciso de comer 2 pratadas de comida, né? O ser humano, tudo nós fazemos em excesso. Beber, eu sou a favor. Ele falou comigo: não, Padre Antônio, fica lá na igreja incentivando o bebê. Hoje, na época de Jesus, não tinha cerveja, né? Era vinho. Não existia na época de Jesus, não existia festa sem vinho. Vinho na Bíblia significa alegria. Não é pecado você beber, não. Não é pecado você comer, não. O pecado é o excesso que faz mal para a saúde da gente. O excesso. O exemplo, o nosso organismo, ele precisa de açúcar. Agora o que faz mal,
Hoje tudo que a gente come hoje tem excesso de açúcar. Então Jesus falou: cuidado com a gula, cuidado com a embriaguez. Eu posso ir numa festa, mas eu não preciso ficar embriagado. Não preocupeis com as coisas da vida. Por que nós adoecemos? Eu sempre falo isso, nós esquecemos de viver o presente, nós nos preocupamos com o passado, deixar bem claro que o próprio nome passado, o passado nos tira a energia de a gente viver o presente. Então nós vivemos muito do passado e vivemos muito do futuro. E o próprio nome, eu sou apaixonado com o nome presente. Presente é um presente de Deus. Então a gente tem de viver o presente. Nós não podemos mudar nada. Então esse tempo do advento, esse tempo da espera. Uma mulher, eu acho tão bonito como é que Deus faz as coisas, tão perfeita. Eu fico vendo, vocês pararam para pensar o milagre da fecundidade, gente. Eu fico vendo assim, só quando o organismo da mulher tem alguma alteração no organismo da mulher, que ela pode ter o filho, prematuro. Mas acompanhando a normalidade, é 9 meses. Nós que não, a maioria das pessoas mora hoje em apartamento. Tem gente eu conheço pessoas que detestam planta. Porque, cuidado, eu sou o contrário. Eu gosto muito de planta, eu fico vendo a perfeição da natureza. Você planta uma semente, você pode chegar lá e falar com a semente. Você tem que nascer hoje. Você pode brigar com a semente, xingar a semente. Ela tem um tempo. Ela vai ter tudo na vida da gente. Tem um tempo. Eu fico vendo assim, às vezes coloca na internet, eu fico vendo as criancinhas hoje, mini adulto. Eu estava vendo somente no Japão, as crianças de lá um adulto. As meninas lá usam mini saia, curtinho, usa bustier, usa óculos escuros, passa tanto de maquiagem e acha bonito. Um dia desse, eu fiz questão de uma pessoa, colocou uma menininha desse jeito, e todo mundo falou assim: vocês não acham lindo? Todo mundo colocou lindo, maravilhoso. Aí eu falei assim: eu vou fazer questão de ser contra. Eu falei assim: me desculpa, a criança, ela é uma criança, ela é linda, mas ela não está vestindo como uma criança, ela é uma mini adulto. Então nós queimamos etapa. Quando eu estou queimando etapa, até o processo da gente. Às vezes tem coisa na gente. Por que a gente vai fazer terapia? Já trabalhei muitos anos como terapeuta. Por que 90% das pessoas que começam a terapia largam? Por quê? Eles acham que o terapeuta é mágico. Ele vai lá no terapeuta, na primeira sessão ele explica o problema dele, ele quer que o terapeuta seja um mágico. Aí na primeira sessão ele resolve o problema dele. Nós sabemos que tudo na vida é um processo. Eu falei para vocês aqui, quando a oração Ho'oponopono fala assim, você tem de rezar o mínimo 21 dias e 108 vezes a repetição. Nome é chato. Por que vai rezar? Um dia desse eu expliquei. Por que vai rezar? O mínimo, ela fala lá, o mínimo 21 dias, o 108 vezes. O nosso inconsciente, que nós repetimos. Na terapia eu sigo a linha sistêmica. Então nós repetimos o ciclo da nossa família, nós repetimos as neuroses da nossa família. Eu posso mudar? Eu posso quebrar esse ciclo? Eu posso, mas eu tenho de ter consciência. Não, a minha mãe foi infeliz no casamento, meu pai foi infeliz no casamento, eu posso ser diferente. Eu tenho de ter consciência por que meu pai, por que minha mãe foi infeliz no casamento,
para mim não repetir o mesmo ciclo. Se eu não ter essa consciência, se eu não quiser fazer a diferença, eu vou repetir. E esse tempo do advento é esse tempo que eu tenho de dar uma parada, somente o tempo do advento, ele vai coincidir com o final do ano, que é diferente, sempre a quaresma. Olha como é que é interessante, reparou? Eu gosto muito de comparar os dois tempos, quaresma e o advento. A quaresma dá sempre no início do ano, e o advento dá sempre no final do ano, e todos os dois pedem para parar. Então no início do ano, eu tenho que dar uma parada assim, eu tenho que rever o que eu no ano que passou, o que eu fiz de errado, o que eu posso para melhorar. Eu vou já para o final do ano, eu vou dar uma parada. Não, gente, esse ano de 2021, o que eu já vou começar o ano de 2022, não é uma mudança só cronológica, eu tenho que começar o 2022 mudando sim. O que fala a palavra tão importante hoje, o paradigma, quebra de paradigma, o que é? Eu rever as coisas que eu posso mudar sim. E Jesus, esse menino Jesus, ele veio trazer essa esperança, ele veio trazer esse novo. E por que a gente é infeliz? Eu fico vendo como que nós temos medo do novo, porque o velho, ele dá segurança, mas muitas vezes o velho também traz doença. Muitas vezes, eu vou falar para vocês, eu fiquei 23 anos numa paróquia, 23 anos, não foi 23 dias. Se eu não tivesse aberto esse novo, eu ia sair da paróquia, gente. A paróquia lá estava tudo construído, né? Um exemplo, não, mas foi bom para mim. Foi bom para mim, eu renovei. Hoje eu sou uma pessoa muito mais renovada. Eu abri meus horizontes. O mundo de hoje tem que abrir. Eu não posso, né? Nós temos ali a futura diretora aqui da nossa escola. Eu não posso querer que a escola... antigamente era assim. Antigamente fazia fila. Gente, eu tinha uma das coisas... Nossa Senhora, eu vou falar para você, gente, a coisa que eu tinha mais raiva da minha vida era fazer fila. Eu estudei no colégio particular, ainda eu estava fazendo a 5ª, 7ª série, no colégio ia fazer fila. Gente, coisa mais ridícula, fazer fila. Tem coisas que não cabe mais de ter. Um dia eu dei um exemplo, a sala era dividida A, B e C, o A é dos inteligentes, a sala dos burrinhos, e era isso, gente, era bullying. A gente sabia. Quando você falava assim, eu sou da sala C, todo mundo, até as galinhas, os pintinhos, os periquitos lá da escola sabia que você era burrinho. Olha a discriminação, gente. Isso é seríssimo, gente. A própria educação já começa discriminação. Já pensou, você vai trazer um peso? Eu sou da sala C. Então você carregava lá no seu inconsciente que você era burro, que você não era capaz. E essas pessoas é tão interessante que realmente as pessoas da sala C muitas vezes vão sobressair na rua, na vida. A mesma coisa. O pai ou a mãe fala assim, já pensou um pai falar assim, ô meu filho, você nunca vai ser nada na vida? Você pode ter certeza, gente. Um pai que fala de manhã, de tarde, você é preguiçoso, você não vai ser nada na vida, você pode ter certeza absoluta que esse filho, a sua filha, não vai ser nada na vida. E pelo contrário, o nosso Deus, você vê observar a primeira leitura, o povo lá para o profeta Jeremias, estava vivendo um tempo igual ao nosso, estava tendo injustiça, estava tendo isso. O profeta fala, não, vamos erguer a cabeça, vamos recorrer a Deus. O nosso país, nós estamos precisando, gente, mudança, nem tudo começar dentro da igreja. Hoje,
Não existe lugar para dentro da igreja discriminação. A igreja, ela tem que, o exemplo vai começar o sínodo, a igreja tem que repensar como que a igreja vai acolher as pessoas que estão na segunda união. A igreja vai ter que repensar, ela tem que acolher, 2 homens querem casar, a igreja tem de acolher. Eu não posso negar o batizar. 2 homens adotaram, 2 mulheres adotaram uma criança, eu vou poder negar aquela criança? Não. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás, na outra paróquia, uma pessoa ligou para mim: ô padre, minha irmã vai casar, e eu sou casado com um homem, e minha irmã quer que eu seja padrinho. A igreja pode impedir, gente? Aonde que Jesus fala que 2 homens não podem ser padrinho de casamento? Eu acolhi, você vê, gente, essa família toda voltou para a igreja. Às vezes a vida está precisando de pequeninas coisas. Nós nos preocupamos com tanta futilidade. Eu sempre nessa tecla, gente. Quem incomoda com a vida dos outros, eu não gosto de usar, vou falar uma palavra feia aqui. Quem preocupa com a vida dos outros é a pessoa que é fodida demais na vida. Me desculpa, eu vou falar essa palavra, até peço desculpa, eu quero até falar uma palavra para chocar vocês. Pessoas que preocupam demais com a vida do outro, ela é uma fodida na vida. Quem é feliz, gente, não quer saber se o outro está casado com homem ou com mulher. Se a pessoa está no segundo, o problema é dela. A igreja, a nossa sociedade, ela está perdendo muito, muito. Uma escola que eu acho um absurdo, por exemplo, eu ficar sabendo casos, eu já acompanhei casos de ter bullying na escola, né? Nós temos aqui diretor, futura diretora. Eu acho um absurdo, gente, um professor, um pedagogo, uma pessoa ver que está tendo um bullying de uma criança e a escola ficar de braços cruzados. Eu tive um caso lá em Betim, eu orientei, você vai lá na escola, a criança estava sendo praticado bullying, você vai lá na escola, você volta aqui. Se a escola não tomar, você vai primeiro, você não vai na delegacia não, você vai na escola primeiro, você vai colocar para a direção da escola, está tendo esse bullying. Aí se a escola não tomar providência, você vem aqui, que eu mesmo na igreja vou ser o primeiro a puxar a rédea para mim fazer uma manifestação. Aí a escola não sabia. A escola realmente, eu tirei o chapéu para a escola. Era um menino, porque ele era efeminado, ele não pediu para ser efeminado. Então a escola, eu falei assim, a diretora veio conversar comigo pessoalmente. Eu falei, só vamos fazer um trabalho na escola, aqui na paróquia nós temos psicólogo, eu mesmo vou fazer uma palestra lá. Gente, usou a escola todinha, fez um trabalho de conscientização. Olha o que pode fazer, gente, transformar um caso. Gente, professor inteligente, o padre, quantas vezes aconteceu comigo? Eu vou dar um exemplo aqui. Num dos últimos, tem mais ou menos 3 meses atrás, teve um batizado. Eu pensei em falar uma coisa no batizado, eu contei para vocês, foi uma das cenas mais lindas que eu vi. Estava desse lado, aqui do lado, do meu lado esquerdo, tinha uma menina de mais ou menos 9 meses, uma menina negra. Ela não andava, porque ela estava mais ou menos 9 meses. Do meu lado tinha uma menina lourinha, deveria ter uns 2 anos, a menina lourinha. Gente, foi uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida. Despertou uma empatia tão grande dessas 2 crianças. A menina de 2 anos, ela ia para lá, pegava outra criança, beijava, as 2 ficaram tão amigas. Eu sou muito observador. Aí eu mudei a minha forma. Gente, vamos parar aqui, olha que coisa linda, gente. Não existe preconceito, é algo do humano. Jesus, gente, ele veio ao mundo para implantar ódio. Gente, é brincadeira. Jesus vem te usar a arminha
Não é a gente fazer campanha de usar arminha para matar o outro, incentivar a comprar armas. Eu prefiro um filho que seja assassino do que um filho gay. Eu acho que é para a nossa sociedade, gente, está doente. É triste falar isso. Não adianta, ano que vem, é dia de eleições, não adianta. O Brasil só piora. Você foi lá com esse governo aqui, tudo piorou. Me mostra uma coisa com esse governo melhorou. O Brasil fosse acompanhar os países com a mesma população do Brasil, morreu foi 150 mil pessoas. Hoje estava essa semana mesmo que o Brasil vai chegar, o Brasil chegou quase 1 milhão de mortos. Eles estão camuflando. O que a gente faz? Gente, vai acabar a pandemia? Nunca. Vai acabar a pandemia, sabe quanto? Nunca. Igual os grandes estudiosos. O que adianta o Brasil vacinar todo mundo, os Estados Unidos vacinar todo mundo? E a África? Gente, eu falo, só quem é insensível não luta a favor da justiça. Está aqui a última palavra da primeira leitura. O Senhor é a nossa justiça. Eu fico vendo ontem, quem passou aqui na porta da igreja ontem, só ontem nós fizemos quase 500 inscrições para o Natal da Solidariedade. É humilhante, gente. É humilhante. Uma pessoa precisava, num país tão rico, precisar de pessoas ficar enfrentando o vírus. Teve gente que chegou de madrugada aqui, chovendo, para ter uma cesta básica, gente. Precisava um ser humano gastando dinheiro para ir na Lua, no armamento. A África, gente, nem 10% da população foi vacinado. Por isso que está tendo mutação. Lá encontrou nenhuma pessoa, 21 mutações, e vai continuar. Agora não. A gente vive, o povo pipocando aí, o pessoal preocupado, é carnaval, preocupado. O povo tem que pastar mesmo, gente. Tem que pastar. Nós estamos vivendo um mundo, falando a leitura, não é eu que estou falando, não. Uma das coisas uma das coisas mais perversas que nós, seres humanos, estamos fazendo é a insensibilidade. Nós perdemos a insensibilidade. Por isso que casamento acabando sim, vai acabar tudo. Quem é insensível não casa, gente. Para você ser insensível, você não vai ver o dia que sua mulher está menstruada, ou você não vai ver o dia que ela está estressada, ou você não vai ver que o seu marido está passando por alguma dificuldade no trabalho. Vai ser tão cego que você não vê nada, como nós estamos vendo. O Brasil é o país que mais mata mulheres, é o país que mais mata negros. Eu estou lá, igual a música da Xuxa, eu falo que a geração mais alienada, a geração da Xuxete, eu inventei esse nome, que foi eu que inventei, viu, gente? A geração Xuxete é a oração mais perversa. Todo mundo sorri, quer ver todo mundo sorrir. É ridículo, gente. A música dela quer ver quem sorri. Como é que eu vou ver sorrir? Gente passando fome? Gente vivendo na miséria, na marginalização. Esse é o reino. Por isso que o povo fala: o Padre Antônio fala muito. Fala mesmo. Eu sou profeta. Eu não posso ver tanta coisa. Eu estou pecando, graças a Deus. Eu todo dia umas coisas, gente. Eu falo para vocês, graças a Deus, eu tenho que dar graças a Deus. Eu durmo 7 horas por noite. Eu acostumei meu organismo 7 horas. Gente, eu durmo, por exemplo, se eu durmo 10 e meia, 11 horas, se eu dormir 11 horas, eu durmo de 11 da noite até 6 e pouco. Como parece que eu tivesse morrido, eu durmo assim direto. Eu não vou no banheiro, nada. Eu tenho minha consciência limpa. Eu não importa por falar mal de mim, não. Eu tenho que denunciar sim. Talvez o grande pecado da igreja católica hoje
das igrejas evangélicas, a gente vê tanta coisa errada no mundo, tanta injustiça, a gente ficar calado. E o Natal, para encerrar, o Natal esse ano vai ser mais um Natal injusto. A gente preocupa. Será que eu preciso de comer tanto? Eu falo, isso que é a gula, gente, a gente come demais hoje. Será que no Natal eu preciso fazer aqui tanto de comida, comer? Primeiro, gente, faz mal, né? Pergunta, vou só fazer uma pergunta para vocês. Pergunta para o nutricionista se você pode jantar 2, meia-noite, 1 hora da manhã. O máximo, eu falei hoje de manhã, o máximo que você poderia comer meia-noite, 1 hora da manhã, o máximo, um pouquinho de arroz com um peixe ou um frango ou um peru. Agora não, o povo come. Eu não sei porque aí chega na velhice, está aquela velhice catimbado, cheio de doença por causa disso. Eu gosto muito de bater nessa tecla. Lá na Grécia Antiga, nós somos aquilo que nós comemos, somos aquilo que nós pensamos. Então não é Natal que é ruim, não é o mundo que é ruim, não. Somos nós, somos pobres de espírito, nós não queremos mudar nada, a gente quer ter aquela vidinha, porque eu não quero ter vidinha não, viu gente? Eu quero viver plenitude. Deus nos criou para a gente ser feliz. Que você quer ser feliz, não fique num relacionamento doentio, sai do relacionamento, tenha coragem. Não é porque você é homossexual, você é lésbica, você é pecado, não, seja feliz. Deus nos ama do jeito que a gente é. Deus que eu vou, um dia que eu morrer, eu quero vocês colocar lá no cemitério, lá, viu gente? Nós nascemos para ser felizes, e graças a Deus, com as minhas limitações, de vez em quando eu tenho hernia de disco, eu tenho renite, tem época que eu fico atacado com renite, eu ficar reclamando de doença, eu não quero viver. Eu quero ser feliz e fazer as pessoas que estão ao meu redor felizes, é isso que Deus nos criou.